Olá pessoal, meu nome é Guilherme, sou professor de robótica aqui na Poketech e hoje a gente vai falar sobre um projeto relacionado à matéria de matemática, que é calcular o volume de cilindros. Mas lógico, a gente vai fazer isso usando a tecnologia. Vamos lá? Bom pessoal, o funcionamento do projeto é simples. Quando eu aperto um botão aqui no microbit, botão A, olha só o que ele vai fazer. Ele vai trazer para a gente uma informação do volume que tem disponível neste cilindro. Ou seja, este é o volume que tem disponível, não que está sendo usado. E eu fiz um mecanismo que, quando eu levanto essa cordinha, representa como se estivesse enchendo esse cilindro. Então, no caso, se eu apertar novamente para fazer a leitura, a gente vai identificar que o valor diminuiu, ou seja, o volume disponível para uso diminuiu. E cada vez mais que eu vou chegando mais próximo do sensor, ele vai identificando que está cada vez mais cheio o cilindro, automaticamente o volume disponível ele vai diminuindo e com isso a gente consegue fazer o cálculo do volume de um cilindro. Essa aula é destinada para alunos do 9º ano. A gente contempla uma habilidade da BNCC, que é a habilidade de matemática número 19 do 9º ano, que é aprender sobre o volume dos cilindros. Existe como a gente fazer o cálculo no caderno, do modo convencional, e existe como a gente programar o microbit, usando os mesmos parâmetros que a gente usa no cálculo comum, para que ele calcule esse volume de forma autônoma, ou seja, a cada vez que a gente mexe no projeto, né, o volume do cilindro ele vai mudando de acordo com aquilo que está sendo representado. A ideia desse projeto é justamente trazer a interdisciplinaridade para dentro da sala de aula, mostrando que, por exemplo, a aula de matemática, que a gente está acostumado a fazer o cálculo no caderno, a gente pode fazer isso com a tecnologia. Então, a gente define alguns números exatos. Por exemplo, eu coloquei que o raio do meu cilindro é de 4 centímetros. E aí π é um número exato lá também que a gente pode colocar direto na programação e depois desenvolver o cálculo, lembrando que a altura do cilindro é medida pelo sensor e isso é variável, isso fica mudando a todo instante. E a cada vez que muda, o microbit faz um cálculo diferente e mostra um volume diferente para a gente. Então as possibilidades são enormes.
Bom, e como que eu fiz esse mecanismo? Usando papelão e folha sulfite. Então eu peguei um papelão, cortei ele, né? E depois fui enrolando, terminei colando com cola quente e depois colei uma folha sulfite por cima. Peguei um círculo, mais ou menos do tamanho desse cilindro que eu criei, e coloquei aqui embaixo um pouquinho de cola quente e um fiozinho. Então eu passei ele aqui por dentro, e aí toda vez que eu puxo essa cordinha, a parte de dentro vai subindo. Então eu consigo representar para ver se o cilindro está vazio, no caso aqui lá embaixo, e quando eu vou puxando, ele fica cheio, ou seja, está chegando mais próximo do sensor. Então a gente fez de forma sustentável uma parte desse projeto. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa ideia de projeto. É um tipo de projeto bem diferente, envolve cálculos e programação. Eu acho que vai ficar super legal para aplicar isso dentro da sala de aula. Então agradeço imensamente quem me acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau!